Nós recebemos aqui na planta 3 matérias-primas que compõem a biomassa, dentre elas o resto de alimentos de restaurantes, a poda de grama e esgoto. Essa poda de grama e o resíduo, ele vem para cá e nós fazemos uma trituração deles e adicionamos isso a uma caixa de mistura. Nessa caixa também nós recebemos o esgoto sanitário, parte do esgoto da Itaipu. Fazemos uma mistura disso para colocar no biodigestor. No biodigestor a gente cria uma atmosfera, um ambiente perfeito para o desenvolvimento das bactérias. Ou seja, a gente tem um ambiente sem oxigênio e também nós aquecemos a biomassa para que ela produza o máximo possível de biogás que a gente quer. A temperatura ela influencia na produção do biogás de forma que, deixando ela em 37, é a temperatura ideal. Assim como o nosso corpo precisa de uma temperatura, nós precisamos deixar as bactérias e a biomassa numa temperatura ideal para a gente ter uma boa produção de biogás e um biogás também com uma boa qualidade. Dentro do biodigestor ocorre o processo de biodigestão e nesse processo vai produzir o biogás. A partir da produção do biogás, esse gás produzido dentro do biodigestor ele vai para 2 gasômetros flexíveis, onde ele fica armazenado para então passar por um processo de refino. Na refinaria é retirado alguns componentes que não são interessantes para a produção do biometano, como o dióxido de carbono. Então esse dióxido é separado e nós ficamos com um gás composto basicamente por metano. E então temos o biometano que nós chamamos. E esse biometano ele tem características muito semelhantes às características do gás natural. Depois da refinaria, a gente passa por um sistema de compressão, ou seja, nós elevamos a pressão do biometano para que possa ser armazenado e então fazer o abastecimento dos veículos. Bom, isso é um processo bastante inovador e muito empolgante na área de engenharia. É você buscar soluções que tenham a ver com o mundo, assim, como que a gente vai fazer, trazer soluções, trazer tecnologias que a gente possa deixar o nosso mundo um pouco melhor. Então isso é muito bacana, a gente pegar algo que antes era um problema e transformar isso numa solução. A gente vê bastante fora do Brasil bioreatores construídos em concreto, em estruturas armadas. E esse biodigestor, o principal fator de inovação dele é que ele é construído em fibra de vidro. Isso faz com que a gente tenha uma boa tecnologia de resistência e uma boa utilização, também com um custo um pouco menor do que esses outros convencionais em concreto. Além disso, a gente consegue trabalhar com um excelente isolamento térmico e que faz com que ele seja de fácil replicabilidade. Esses biodigestores eles são bastante que a gente pode trabalhar com eles em diversas maneiras e também levar isso para uma linha de produção, por exemplo, e isso é um dos grandes diferenciais desse modelo de biodigestor. Nós estamos num processo inicial de operação da planta. Então as bactérias elas são bastante sensíveis. Nós precisamos ir aumentando gradativamente até chegar numa produção máxima de biogás e também de tratamento de resíduos. Então hoje nós estamos tratando um pouquinho menos, mas para um dia a gente chegar numa produção bastante com um grande potencial. Nós estamos numa fase inicial de produção e precisamos utilizar uma carga pequena, mas nós ainda temos a capacidade de dobrar o que nós estamos utilizando hoje, tanto de tratamento de resíduo quanto de produção de biogás. Nesse projeto nós trabalhamos com 3 principais matérias-primas ou substratos, como a gente chama. A primeira delas é a grama, que é o resíduo de poda dos 400 hectares de área verde que tem aqui na Itaipu Binacional. Então, essa área grande, ela gera uma quantidade de grama significativa, aproximadamente 1.200 quilos de grama por dia. E isso era um problema para a Itaipu, ela precisava tratar esse material que antes era descartado no aterro. E para a gente conseguir fazer o tratamento dessa grama, nós precisamos de mais um substrato para compor esse material para dentro do biodigestor. Esse outro material que a gente vai aproveitar na Itaipu é o resíduo orgânico dos restaurantes. Como você tem um fluxo muito grande de pessoas aqui na Itaipu e 5 restaurantes, aproximadamente 6.000 pessoas em média por dia circulam a usina entre funcionários, estudantes e turistas, isso gera aproximadamente 600 quilos de resíduo orgânico por dia. Então, 1.200 quilos de grama, 600 quilos de resíduo orgânico e além disso tem o esgoto gerado nos escritórios, e em toda a área da Itaipu
para poder aproveitar melhor a grama e o resíduo orgânico, você precisa diluir um pouco esse material e, nesse caso, a gente utiliza o esgoto aqui também. A gente escolheu trabalhar com esse material, que é um material inovador para esse tipo de utilização, por uma questão de custo e por uma questão de eficiência. A fibra de vidro, ela tem algumas características de isolamento térmico, de estrutura, que são muito favoráveis ao tratamento de matéria orgânica. Esse projeto é um projeto inovador por vários aspectos, principalmente porque no Brasil nós não temos nenhuma solução de tratamento de resíduos urbanos com sistema de tratamento anaeróbio, de reatores, de produção de biogás. Então, é o primeiro projeto no Brasil em escala já real de implantação, né? Nós temos alguns testes em laboratório, pequenos estudos, mas nessa escala que nós estamos trabalhando aqui é o primeiro projeto no Brasil, e eu diria que em vários lugares do mundo também, que não há outras experiências com esta combinação que nós estamos fazendo aqui. Resíduos de poda, grama, com resíduos orgânicos e esgoto. Isso não é uma combinação usual em nenhum lugar do mundo. Então este é um projeto completamente inovador. E além dessa inovação da combinação dos resíduos, nós temos inovações tecnológicas. Nós temos inovações no arranjo, no conceito da planta, nós temos inovações na característica dos bioreatores, por ser em fibra de vidro, nós temos inovações nos sistemas de aquecimento do bioreator, nós temos inovações na biorefinaria. Então todo o arranjo é um arranjo inovador aqui no Brasil. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque nós temos combustível, são 80 veículos, né? Que pode ser abastecido por mês, considerando que cada veículo roda uns 800 km por mês. E também biofertilizante, né? Para o nosso gramado, para a nossa área verde. Então nós estamos num ciclo fechado. Isso é muito importante, né? Em termos de meio ambiente. E é um exemplo que deve ser replicado em outros locais do país. O Itaipu é um exemplo mundial de geração de energia limpa, né? Então, Itaipu, com essa planta, ela mostra o seu interesse, o seu carinho com o meio ambiente. Primeiro, que é possível, com a engenharia local, a engenharia brasileira, você desenvolver projetos que quebrem paradigmas. Segundo, é dar competitividade cada vez mais e condições para consolidar o biogás no Brasil. Com as tecnologias desenvolvidas, a gente consegue não só reduzir os custos comparado a tecnologias estrangeiras, mas a gente consegue chegar em rendimentos similares e a gente consegue dar cada vez mais competitividade aos custos, reduz os custos de produção. O que a gente quer mostrar aqui é que com essa tecnologia que está sendo aplicada aqui, a gente consegue escalabilizar, colocar ela em outras regiões do Brasil, em prefeituras, nas agroindústrias, nas empresas de saneamento, enfim, onde tiver resíduo a gente pode usar. E o que a gente está mostrando aqui mais uma vez na quebra de paradigma é, com grama, com esgoto e com resto de comida, a gente consegue gerar energia, a gente consegue gerar um combustível e um combustível de alto poder calorífico, um combustível que é exatamente igual ao gás natural, em termos de propriedades energéticas. Isso é uma revolução de conceito, porque esse projeto ele quebra barreiras. Ele mostra que é possível você resolver problemas ambientais, é possível através dele você gerar economia e é possível você, através dessa economia que você gera competitividade, você incentiva as empresas e fornecedores a desenvolver tecnologia e com isso, com inovação, com tecnologia, a gente deixa de ser refém do estrangeiro e a gente começa a ser propositores. E quando sendo propositores, você gera emprego, você gera renda. Então você faz uma revolução ambiental, uma revolução econômica, uma revolução social. O tripé da sustentabilidade. Sim.
a gente pode fazer uma programação. A sugestão é assim, ó, cada, por exemplo, não tive onde fazer isso, né? A gente não a gente ligar e aí a gente trabalha com isso. Eu não tenho o medidor lá instalado. Me chamou. Pode ir lá, vai lá. Abriu? Da Itaipu Binacional, o César Civilhoto, o Dr. Stano, no Brasil e algo inédito no mundo para gerar biogás e biometano. E aí a gente conversou em cima da intuição, né? E aí quando a gente fala de intuição, tem uma frase do Bertrand Russell que eu gosto muito, que ele fala assim: o preço da Alemanha a gente construiu essa obra, menos de 1/3 do valor. Eu queria fazer um agradecimento especial à Eletrobras. Segundo o choque do petróleo em 79, né, o Brasil passou o primeiro choque do petróleo da década de 80, considerada por muitos aí, reflete, né, todo o trabalho feito por essa valorosa equipe de Itaipu através do PTI da CPC Biogás. Muito obrigado. Aí uma salva de palmas para o Tá, quando quiser. Se vocês falam, você falou. Coloca a grama assim lá, a gente tá fazendo vários testes. Aqui quando a grama chega, a gente faz um processo. Utilizar ele direto no digestor, para você preparar esse material. A grama a gente tritura e imaginando a gente usa aquele sistema ali fora para fazer a estocagem da grama. Quando ela está pronta para colocar no biodigestor, a gente lança a grama. De qualidade é menor do que todos os unidades naturais. E já não faz agora com a atualização da ANEEL, da lei deixar de citar o que estamos vivendo hoje. Tem um resultado ótimo cultural. E para o Brasil. Quanto por o suficiente, muito obrigado. E preciso de o Celso Perfeito. Choveu um negócio. E aí, mano? Bom?
Faz uns